Fala pessoal, Martinelli aqui. Hoje, de forma muito especial, eu estou sentado numa mesa aqui que promete muito nos próximos capítulos. Estou ao lado, né, desse cara que eu conheço há pouco tempo, mas parece que faz muito tempo, né, Camisa? Com certeza. E eu poderia falar o nome dele aqui, mas eu quero que ele fale, porque é quase um trava-língua. E a gente vai falar um pouquinho sobre, né, esse projeto que vem chegando aqui e com certeza vai mexer muito com você que está em casa, que vai nos acompanhar, que vai nos assistir. E me pegou muito pelo lado da experiência, né? Pelo lado da quantidade de coisas que a gente vai conseguir produzir na área da educação, do conhecimento, das experiências através da vida do Dr. Kaminski. Fala o teu nome completo aqui para a gente e um pouquinho. É Kaminski Melo Cholodowskis. O meu pai era da Lituânia, né? E ele se radicalizou depois em Minas Gerais. Eu sou de Formiga, Minas Gerais. E esse nome vem lá da Lituânia. E para aprender na escola, aprendendo a escrever? Foi tranquilo. Naquela época a gente tinha os métodos, né, como tem hoje também, né, bem próprio, né? No primeiro momento parece difícil, mas depois é tranquilo. Eu lembro que eu ficava com dó de um amigo meu, né? Porque eu tinha que escrever meu nome era simples, né? E aí eu lembro dele reclamando de escrever o nome dele, porque ele chamava Wellington, né? Mas era com 2 L, com G mudo, com não sei o quê. E ele ficava bravo toda vez que tinha que escrever o nome dele completo. E o sobrenome também era alemão, e aí era uma confusão. Então, meu pai chamava Henricas Cholodowskis. E a sua mãe é de que origem? Minha mãe é mineira de Formiga, né? E minha mãe chamava Eleonora, mas era conhecida em Formiga como a Dona Loló. Dona Loló. Mas é bem de Minas mesmo, né? Dona Loló é bem mineiro mesmo, né? Sim. Mas vamos lá. A gente está começando aqui para o pessoal entender um pouquinho da nossa proposta. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Primeiro, aí do lado profissional, a bagagem profissional, o que você está trazendo para dentro desse projeto. E eu tenho certeza, né? Assim como eu afirmei no início, que a gente ganha muito com isso, né? Explorar um pouquinho o lado profissional do Kaminski para a gente entender. Então, eu comecei a trabalhar com educação há mais de 46 anos atrás. E antes de entrar na faculdade, antes de ter feito um curso superior. Naquela época, tinha poucas faculdades, né? Então eu comecei a ministrar aulas de educação física, porque eu fui atleta, minha mãe foi atleta, minha família todos de atletas em Formiga, em 1989. Não, 1982. Nossa, olha 82. só. E aí eu comecei a dar aula de educação física, depois eu entrei na faculdade de educação física, formei, e de lá para cá eu já morei em 18 cidades, atuando profissionalmente, e em faculdades, em escolas, dando aula, ministrando educação física, eu formei educação física em colégios, e assim por diante, passei para a área da gestão, e aí tem uma bagagem aí de muitos anos aí, né, de muita vivência profissional, né? Mas sou formado em educação física, fiz um doutorado internacional na Argentina em psicologia social, fiz 2 MBAs em gestão educacional e gestão de instituições de ensino, fiz algumas pós-graduações na área de tecnologia da educação, relações internacionais, Minas, Brasil, Mercosul, administração, e vários outros, inclusive treinamento esportivo, e fui especialista em alguns esportes aí, então veio uma bagagem aí bem legal aí. E eu já, como falei dessas cidades, né, então já trabalhei, já morei em cidades de Minas, São Paulo, Goiás e Bahia. Poxa, que legal. E é interessante, Camis, porque você entra pela porta ali de algo que tinha uma vivência na família, né, da educação física, mas pelo que eu entendo aí, você entra pela educação física e acaba se tornando um gestor na área educacional muito, muito rápido ali e com a bagagem muito extensa, né? Então, eu trabalhei muitos anos, né, nessa área, como professor, técnico e outras coisas mais, né? Procurava estudar muito, fazer muitos cursos livres, participar de muitos seminários, encontros e outras coisas mais nesse sentido, né? E a partir dali, eu comecei a trabalhar fortemente, né, dentro de
instituições, clubes, e tive um certo momento uma possibilidade, né, uma oportunidade de entrar para o SESI, né, do sistema FIENG. Legal. E de lá eu fiz um processo de recrutamento interno e passei a ser gestor de unidades do SESI e do SENAI. E aí eu vim para Varginha, eu morei aqui no sul de Minas, Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre, e depois eu vim para Pouso Alegre e fui coordenador da FIENG aqui em 156 cidades, me parece, na época, do todo o sul de Minas e sudoeste de Minas. E aí a gente começou a trabalhar essa gestão. E daqui foi para ser gestor de faculdade, gestor de escola profissionalizante e assim por diante. Essa bagagem na área de gestão, principalmente no ramo da educação, não é todo mundo que tem interesse, porque é uma área muito difícil de, pelo menos eu penso, né? É o meu olhar. Eu vejo muitos profissionais na área da educação, mas poucos, né, com esse interesse pela gestão, porque você acaba tendo que cuidar de tudo e de todo mundo, né? Gestão é gerir pessoas. Sim. Gerir pessoas. Então, com isso, você tem que ter uma habilidade muito grande de entender, né? Você tem seus valores, seus princípios, mas as outras pessoas também têm os deles, né? Então, antes de mais nada, você tem que ouvir as pessoas, conhecer as pessoas, saber as necessidades das pessoas, né? E isso depois vira um vício, né? E essa oportunidade de você gerir um negócio, né? É um negócio que você foi convidado a trabalhar, a gerenciar, a desenvolver, e um produto que passa a ser seu nesse momento. Então, cada lugar que eu entrava, a gente via os objetivos, as diretrizes, as metas, e partia para buscar o sucesso de todos, né? De toda a equipe e daqueles que procuravam, né? Porque o produto maior da educação é aquele aluno que te busca, né, te procura para que ele possa crescer pessoalmente, profissionalmente e se desenvolver, né, dentro desses processos. Bacana. Eu tenho uma experiência na área da educação em casa com a minha esposa, né? Professora, né? Supervisora, pedagógica e tudo mais. E eu vejo com muita frequência, às vezes no supermercado, né? Aquele marmanjão de barba e tudo, ô professora, né? Olha, que legal te encontrar, você fez parte da minha história. Você deve ter demais isso. Isso é muito gratificante, né? Hoje, eu trabalhei em várias cidades, né? Em vários locais, como técnico, professor, e a gente às vezes recebe aí hoje pelas redes sociais, né? Oi, professor, tal, e aí professores que elogiam a gente, né? Familiares que elogiam a gente também dentro daquilo que a gente fez, mas tudo nada mais é do que você ter amor à profissão, você ter dedicação à profissão, né? E você entender o porquê você está ali, né? Eu estudei muito, né? Todos os processos, né? Leio muito dentro de algumas questões assim que são importantes, né? E a gente sabe que como educador a gente sempre é um eterno aprendiz, né? Cada dia que passa você precisa muito mais coisas, né? Agora com essa era agora da inteligência artificial, que você tem que entender a questão da ética de tudo isso e aquilo que você possa ser utilizado. Até onde, né? Quais os benefícios que você vai conseguir com isso, mas desde que, né, as pessoas não sejam afetadas. Você pode crescer, desenvolver, mas o cara a cara, o olho a olho, o contato com o ser humano jamais deixará de existir. Por isso que eu falo que professor, né, eu chamo de educador, né? Educador, eu me considero um educador. Ele jamais vai perder espaço para a inteligência artificial, né? Ele vai moldar a inteligência artificial para aquilo que ele achar melhor. Sim. Uma coisa que eu me identifiquei muito com você, o fato de você gostar de ler, de gostar de pessoas, né? Isso é algo que eu começo na indústria entendendo e apaixonado por processos, né? Sou muito metódico e tudo, apaixonado por processos. Dentro do setor de qualidade, né, me apaixonei por ISO TS, por normas, por isso e por aquilo. Mas aí, num determinado ponto da minha vida, eu encontro que o sucesso de qualquer instituição, de qualquer empresa, de qualquer negócio, está nas pessoas, né? E eu vejo que você encontrou o mesmo caminho. Com certeza. Né? Toda organização, instituição, alguma empresa, seja ela pequena, média ou grande, né? Ela tem valores e princípios. Ela tem objetivos bem claros, né? E existem as normativas de todos os processos para você fazer com que, né, a gestão e o desenvolvimento daquela empresa seja cada vez maior.
Mas quem faz essa empresa são pessoas. As pessoas que fazem. Então, por isso que é importante você qualificar pessoas, treinar pessoas, dar a oportunidade das pessoas mostrarem aquilo que elas têm, porque elas podem ser a solução do problema que você tem dentro de uma organização. Então, esse é um dos grandes objetivos, né, de eu colocar em prática e mostrar para todos essa proposta que a gente está trazendo aqui para esse podcast. Legal. Eu tenho uma frase aqui, né, que provavelmente sua, mas que me pega muito. Conhecimento aplicado gera performance real. Todo mundo está buscando performance, né? Todo mundo está buscando resultado. Mas nós entendemos que conhecimento, né, uma vez que ele não é só teórico, mas ele é aplicado, é ele que é o gerador disso através das pessoas. Sim, então, essa frase realmente bem impactante. Primeiro, conhecimento, ele gera performance na sua vida pessoal e depois na sua vida profissional. Porque se você não tiver uma vida pessoal equilibrada, harmônica e com bastante amor, carinho, você não vai conseguir fazer na indústria alguma coisa que você teria que fazer, seja na indústria, seja no sistema educacional, tudo. Eu passei por muitos colégios, por muitas faculdades e assim por diante, e é muito importante isso, né? Você tem sim que cumprir normas, regras, você tem metas, você tem objetivos, você tem, né, aquilo que as diretrizes de cada organização, mas, né, esse conhecimento profissional que depois você aprimora com o seu conhecimento pessoal, isso faz com que os resultados realmente sejam significativos. Muito legal. E eu fico, né, enquanto a gente vai conversando aqui, a minha cabeça vai trabalhando, viu, Kaminski? Vai trabalhando, avaliando, né? E assim, você mudou de ambiente e ambiências várias vezes, sim, né? E sempre trabalhando com pessoas, sempre trazendo o entendimento de que o conhecimento é esse grande gerador. Eu entendo que você também desenvolveu aí formas, métodos, né, ferramentas para trabalhar isso, porque à medida que você foi mudando esses ambientes e ambientes, você foi construindo isso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é o seguinte, eu já trabalhei em muitas instituições, muitas cidades e tudo, e o pessoal fala, você deve ter uma experiência muito grande. Eu não tenho experiência nenhuma, eu tenho vivência profissional. E quando você chega nessas mudanças de uma cidade para outra, de um estado para outro, você tem a questão cultural. Então, primeiro choque, né? É o primeiro choque. E, às vezes, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande que não é prudente que a gente coloque a nossa cultura, o nosso jeito, a nossa forma, sem conhecer primeiro deles. Porque você é um entrante naquele local, né? Então, você tem que entender isso. E, às vezes, a gente, como ser humano, a gente comete falhas. Que às vezes a gente, no momento, no calor de alguma tomada de decisão, algumas outras coisas, né? Você toma algumas decisões que depois você tem que refletir. Opa, peraí, não é o melhor caminho. Então, por isso que a gente está falando de pessoas. Então, essa vivência profissional, ela se faz através de você conseguir bons pares aonde você vai, né? A mudança de Minas para São Paulo, de Minas para Bahia, de Minas para Goiás, encontrei pessoas fantásticas nesses locais, onde eu passei, né? Tinha pessoas que também não entendiam a gente, né? Mas isso a gente vai trabalhando e a gente fala que nós somos os adultos da relação. Né? Você é o adulto da relação. Sim. Então, você que tem que entender isso. E a gente falava muito para professores, olha, você é adulto da relação dentro da sala de aula. Tem equilíbrio emocional, tenha resiliência, entenda, você está ali para ensinar. Colocar, né? Porque não adianta ir para o embate, você tem que realmente ir para o lado do relacionamento. Né? Sim, eu fico pensando, Camis, porque a gente está num estado muito grande, Minas Gerais, né? Hoje em Pouso Alegre aqui, né? O nosso estado tem proporções, né, que muitas vezes lá fora, as pessoas falam muito da Europa, né, mas vamos falar do nosso país, né, Minas Gerais, 853 municípios, um país de dimensões continentais, então caberia a França dentro do nosso estado, e se a gente andar por Minas Gerais, já há um choque de cultura, um choque, né, da língua, do costume. Eu falo por mim, eu cheguei um dia em BH, e BH está aqui, né? E aí parou uma pessoa do meu lado para pedir informação, eu também de fora, né? E ela falou a frase, né? Cessar sessiones passa na Savassi? Eu falei, eu não sei, eu não entendo isso. Que língua que ela está falando? Dicionário mineirês, né? Que língua que está sendo falada? E é mineiro, né? Sim.
E aí imagina o choque que você teve quando você foi para a Bahia, né? Quando você foi para Então, mas Goiás. começa aqui em Minas, né? Eu vim de Formiga para Muzambinho, onde eu fiz a faculdade, né? Uhum. Depois eu fui trabalhar no estado de São Paulo, já é uma outra cultura totalmente diferente, né? Depois fui trabalhar no litoral de São Paulo, também uma outra cultura, uma outra Muda experiência muito diferente. completamente. Depois voltei para Minas, né? Fui morar em Poste de Caldas para Varginha, Varginha para Pouso Alegre, de Pouso Alegre para Montes Claros, de Montes Claros para Uberlândia, de Uberlândia para Juiz de Fora e outras cidades mais, né? Então, você vê ali a questão da regionalidade, né? Uhum. As questões regionais de cada local, entender que cada um tem um vocabulário específico em determinados momentos, né? E você tem que entender. Agora, quando você sai de Minas, como eu fui a primeira vez lá para Goiás, também é uma outra situação muito diferente, né? Mas existe questões parecidas, valores, culturas, sim. Aí depois você vai para Bahia, né? É uma outra situação também Sim. totalmente atípica, né? Então tem toda essa questão das pessoas quererem que as coisas sejam do jeito deles, né? E quando você chega de fora, você quer entender o que é melhor, porque você está defendendo uma instituição. Sim. E essa instituição, ela precisa progredir. Né? Precisa avançar. E no meu caso, ela tem que crescer profissionalmente, ela tem que crescer em número de cursos ofertados, ela tem que crescer no número de alunos. Atração de alunos. Ela tem que ter um resultado financeiro que possa estar investindo cada vez mais em pessoas e naquelas pessoas que buscam ela. Sim. Há pouco tempo atrás eu tive uma experiência, e cai muito aqui dentro, é uma experiência com uma instituição muito grande, e eu falava constantemente sobre isso. A diferença cultural dos lugares impacta nos resultados. Então eu preciso conhecer muito bem algumas coisas ali, porque são peculiaridades, né, de cada lugar. Qual lugar que mais assim te chamou a atenção ali? Todos os lugares foram interessantíssimos. Mas tem um assim que você se lembra assim, de uma situação, você fala, isso me marcou também. Toda cidade que eu passei teve algo que marcou. Então, eu guardo muito as boas recordações. Aquelas recordações que não foram boas, eu já deleto. Né? Isso é nesse sentido, avançar. Seria imprudente da minha parte falar que eu gostei mais daqui, gostei mais dali. Né? Sempre tem alguma situação, sempre tem alguma conveniência e assim por diante. Então, foi algo muito, muito enriquecedor. Né? Trabalhar em Goiás, depois de ter trabalhado muito tempo em Minas, foi uma aprendizagem muito grande. A gente fala que conhecimento abre portas. Né? E quando você vai para qualquer lugar que você está tendo mais conhecimento, então você vai tendo mais entendimento desse país nosso, desse mundão que nós temos aqui, que é o Brasil, né? E assim por diante. Então, você sai do Centro-Oeste, você sai do Sudeste, vai para o Centro-Oeste, vai para o Nordeste. E eu tive a oportunidade também de viajar para vários locais e você entender isso, né? Então, é realmente algo bem significativo. Claro que tem cidades, sim, que marcam a gente, que são importantes, né? Por algumas situações. Tipo assim, depois de ficar 7 anos na Bahia, resolvi voltar para Pouso Alegre. Por que eu voltei para Pouso Alegre? Questão familiar. Uma filha que mora aqui, né? E essa filha, a gente... Na Bahia ficou muito tempo longe dos filhos, inclusive pegamos a pandemia foi muito difícil para todos. Né? É recente, né? A vinda para Pouso Alegre. Foi um ano passado, né? Eu voltei para Pouso Alegre, já tinha morado aqui e voltei para Pouso Alegre. Né? E aqui eu tive a grande alegria, a grande felicidade da minha filha engravidar, e agora eu tenho uma netinha aí que está completando 4 meses, que é uma lindeza. Eles falam que é melhor ser avô do que ser pai, né? Olha, é algo especial, viu? Eu acho que eu fui um pai bem legal, né, para os meus filhos e tudo, em determinados momentos, espero que eles não contradizem isso, né? Mas agora ver esse crescimento aí, né? Acompanhar a gestação da minha filha, ver essa linda bebê nascendo e a gente ter o contato com ela quase diário é algo assim encantador. Muito legal. Eu vejo assim uma linha, né? A gente está desenhando aqui uma linha do tempo, né? Desse crescimento, dessa evolução, conhecimento, experiências e tudo mais. E eu vejo também um cara que começa muito cedo, né? A traçar essa linha do tempo. E hoje, se fosse para você resumir, né? Se fosse para trazer um resumo de quando você começou lá como professor de educação física, lá na área, até chegar aqui, né? Já como avô, né? Qual o resumo ali da melhor... Gratidão a Deus e Mãe Santíssima.
por ter encaminhado a gente. Gratidão ao meu pai e à minha mãe por ter dado a educação que deu para nós. Desde cedo a gente viveu num mundo de esporte muito legal. Então, o mundo de esporte é um mundo muito sadio, onde você tem disciplina e a gente, graças a Deus, eu e meus irmãos, não tivemos problema nenhum com vícios. E isso foi uma coisa que foi muito bem passado para nós pelos nossos pais. E bem antes de eu completar 18 anos, já era técnico, já era árbitro de determinadas modalidades. Depois eu comecei a trabalhar, depois eu comecei a fazer a faculdade, aí você vai. E aí você começa a trabalhar no emprego daqui, no emprego dali, emprego ali. Foram, no mínimo, aí umas 3 dezenas de emprego que eu passei em termos de escolas, instituições, empresas e assim por diante. Que bacana. E hoje, com 46 anos de profissão, né, que eu comecei a trabalhar bem cedo, a gente fala assim, eu faria tudo de novo. O aprendizagem que eu tive, as trocas repentinas de emprego que eu tive, de sair de uma cidade para outra, sair de uma empresa para outra, tudo isso foi muito válido, né? Você se arrepende de alguma coisa? Não, de nada, né? E nessas oportunidades eu tive, né, quando eu voltei, né, do litoral de sul, de São Paulo, para Minas Gerais, né, e uma cidade bem próxima de São Paulo, ali onde meus filhos nasceram, São José do Rio Pardo, eu conheci minha esposa, casei, né, e a gente constituiu uma família maravilhosa, e esse ano nós temos 35 anos de casado. Então, acho que isso é a grande realização profissional. Né? E pessoal, principalmente. Né? Você constituir uma família, ter uma família bem harmônica, ter 2 filhos fantásticos, ver os filhos construindo agora a vida profissional deles e pessoal, então não tem nada melhor do que isso, não. Sim. A gente ouviu também, né? Você teve experiências também fora do Brasil? Sim, eu tive algumas viagens que eu fiz fora, né, a título profissional e cultural, né, mas eu me formei, eu fiz um doutorado em psicologia social na Argentina, em Buenos Aires, na Universidade Kennedy, de 2012 a 2014, eu ia sempre em mês de janeiro e julho, Sim, para Buenos Aires estudando. Foi uma educação, uma formação maravilhosa, professores muito, muito competentes, colegas que a gente fez lá, tinha pessoas não só do Brasil, como da Argentina, como da Colômbia, como de outros países sul-africanos, até da Angola. Né? Sim, gera conexões. Eram conexões interessantes, né? E foi muito legal. E essa foi uma experiência bem significativa, né? Tive a oportunidade também de participar de seminários, eventos fora, participar de feiras internacionais na Europa. Então foi algo assim enriquecedor, né? Você vai lá fora, ver novas tecnologias, ver novos processos, ver outras coisas mais, mas você saber que a tua raiz brasileira também é muito forte. Né? Nós também temos muito para mostrar pelo mundo. Né? Precisamos só ter muita prudência, né, da forma de fazer, da forma de analisar e na forma de aplicar. Sim. A gente falou aqui bem do lado profissional, mas também tem o lado pessoal seu, que é muito forte, né? Família, valores. São quantos filhos, Camisa? Eu tenho 2 filhos. Né? Primeiro, eu sou de uma família de 6 irmãos, 7 comigo. Né? E depois a minha esposa também tem uma família de 10, ela é a 10ª caçula. Família é a base de tudo. Sem família, sem você ter a educação que os pais deram para a gente, os parentes todos que a gente teve, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? Família é o equilíbrio emocional que nós temos, é o equilíbrio mental que nós temos, né? E a família é o suporte de tudo, né? Você faz tudo para a família e você recebe tudo da família. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um convívio muito grande, tanto para o lado da família da minha esposa, como para o lado da minha família, né? E a gente tem um relacionamento muito aberto, muito amoroso e muito parceiro nesses processos, né? E as gerações que vêm depois, né? E que são sobrinhos, né? E assim por diante. E algo assim fantástico. Família, sem família a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sim, a família ela é a base que nos projeta para o mundo, né? Sim. E ela que dá energia e gás para você seguir em frente. Sim. E é legal porque assim, eu lembro que eu cresci achando que era sozinho, conquistava tudo sozinho e tudo, até o momento que fiquei doente, né? Aí quando eu fiquei doente eu entendi o valor, né, que tem apoio, né? essa família, com certeza. Né? Aí que eu reconheci ali o valor de algumas pessoas e nunca mais
deixei de acreditar na minha família, né? Acho que isso é muito importante. E a família te dá muita força, te dá muita confiança para você fazer tomadas de decisões até profissionais, né? Sim. Mudanças de locais de trabalho, um novo curso, um novo aperfeiçoamento e assim por diante, né? E investir em educação, seja essa educação que começa em casa, né? Que a educação começa em casa. Começa em casa. Né? Hoje nós temos um problema sério que às vezes os pais transferem a educação para a instituição de ensino. E não é, né? A educação vem de casa, vem do berço. A instituição de ensino está ali para apresentar conteúdos, conhecimento, e que isso se torne aprendizagem, né? Nesse sentido. Eu, pelo menos assim, eu vou fazendo uma leitura, né, de quem senta geralmente na minha frente para falar comigo e vou definindo algumas coisas. Eu reparo assim, e eu percebo em algumas expressões suas, quando você fala da família, principalmente quando você tocou ali na netinha, quando falou dos filhos, existe um sentimento assim de realização, né? As expressões, elas falam mais do que a própria boca, né? Com certeza. Para mim, é minha esposa, meus filhos e agora a netinha que veio, eu acho que essa é a chama que tem dentro da gente. Faz com que a gente realmente busque cada vez melhor e cada vez ser mais humano, porque a gente sabe que esse mundo do jeito que está, né, a gente precisa entender muito bem isso, né? O suporte da família, a crença que você tem, a religiosa, esses são fatores que são primordiais para o seu crescimento e desenvolvimento e que você possa ficar muitos anos nesse mundo terreno, né? Muito legal. Seria correto, Camins, que eu falar que a educação é o grande catalisador, é o potencializador das conquistas, tanto profissionais como pessoais, né, para uma vida toda? Perfeito. Realmente, independente de onde a pessoa chega, né, a pessoa nasce, ela já começa a ser educada. Ela começa a ser educada depois na fala, nos gestos, depois vai para a escola, conhecimento e outras coisas mais, né? E a pessoa tem que continuar fazendo esse desenvolvimento, né? E realmente ela é um catalisador para que você possa primeiro crescer como pessoa e depois crescer profissionalmente. Muito legal. Se a gente pudesse elencar aqui, né, algumas coisas aí que nessa trajetória você viveu, aquela experiência que te marcou, não melhor ou pior, né, mas aquela experiência que te marcou, você fala assim, Martinelli, esse ponto aqui foi muito especial para a trajetória que eu defini depois. Teve uma mudança de rumo. Durante muitos anos eu estava como professor, como educador, ministrando aula, sendo técnico esportivo e daí outras coisas mais. Mesmo assim, você já era um educador que você formava pessoas. Sim. Mas quando eu tive a oportunidade e passei num concurso interno do SESI, eu entrei no SESI, na Federação das Indústrias de Minas Gerais, sim, e fui convidado a ser gerente da unidade de Varginha do SESI Senai, sim, foi algo assim, mudança realmente de comportamento, de estrutura e assim por diante. Aí realmente necessitou de muita aprendizagem, de muito conhecimento, né? Ocorreram muitos erros, mas muito mais acertos, né? E amizades que desde essa época continuam até hoje, né? Com pessoas que eu liderei e pessoas que a gente admira muito até hoje. Então, essa foi um marco assim, bem significativo. Dali para cá, continuei como professor universitário, como educador, professor de escola, mas aí a área da gestão foi tomando uma proporção maior e aí eu passei realmente a ser um gestor educacional. E gerir pessoas é simples ou é difícil? É a melhor coisa do mundo. Mas não é fácil. Depende, né? É aquilo que eu te falei, pessoas, você entra vamos supor, como professor, você tinha uma sala de aula de 40 alunos. São 40 pessoas com culturas diferentes, valores diferentes, princípios diferentes, desejos diferentes. E você sendo ali a pessoa de referência, você tem que entender isso, né? Você passa a ser um processo bem real, né? Então, ela pode ser difícil, mas ela é muito gratificante, né? Por quando você pega uma pessoa que está totalmente de um nível e você chega a ela desenvolver para chegar num nível maior. Então, esse é o resultado desse processo. E não é curto prazo, é a longo prazo e médio prazo. A gente fala que a educação se faz a médio e longo prazo, não a curto prazo. Sim, né? Sim. A gente vê muito disso na China, né? Aquele investimento todo por educação lá gerou hoje
engenheiros, né? Eu estava vendo um setor de obras lá, eu falei assim, cara, isso é inacreditável Então, que eles construíram. Então, os 5 continentes que nós temos, né? Na realidade, nós temos 7 continentes, né? Mas 5 continentes que são os mais habitados, a gente vê um foco muito grande em educação. Aquele país que investiu em educação, colocou a educação em primeiro lugar, né? Ela teve um desenvolvimento econômico muito grande. Muito grande. Porque você passa a ter pessoas mais educadas, mais qualificadas, pessoalmente e profissionalmente, isso gera resultado. Né? Mas depende muito da cultura de cada região, da forma de alguma. Algumas questões que são feitas na China não se aplicariam para o Brasil. Sim. Ou para outros estados, e vice-versa. Você tem Finlândia, você tem Coreia, você tem vários outros países aí, né? Nesse sentido. Né? A educação americana de uma forma, europeia de outra, asiática de outra, africana de outra, e assim por diante. Né? Sul-americana de outra, então é uma coisa nesse sentido. Sim, já que a gente está falando de educação, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho, porque o pessoal está vendo essa imagem projetada, né? KSHB, Educacional, Educação Corporativa. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos. A KSHB, eu criei ela em 2011, né? Com espírito de empreendedor. Né? Eu trabalhava como diretor de um colégio grande em Uberlândia, no ensino médio. Aí eu tive a oportunidade de ir para gerenciar, ser diretor de 2 faculdades em Goiás, né? E dali para cá, como a proposta de trabalho era para não ser trabalhar CLT e sim PJ, eu criei a KSHB Educacional, né? E esse KSHB é a minha família. Né? Legal. Kaminski, Soraya, Henricas e Bárbara. Né, meus 2 filhos e minha esposa. E dali para cá, né, a gente começou a trabalhar e desenvolver, não só fazendo a gestão educacional de instituições de ensino, como também ministrando palestras, cursos, e você fazer um trabalho realmente de empreendedorismo. Né? Então, isso é muito forte para mim, essa marca para mim é muito forte, né? Porque primeiro vem de família, e primeiro vem daquilo que eu sempre fiz na minha vida, que é ser um educador. Né, de trabalhar com educação, né? E a educação corporativa é algo que eu trabalhei muito, principalmente quando eu morei aqui no sul de Minas, quando eu entrei na FIENG, no SESI, no Senai. Né? Eu era gerente das unidades SESI Senai, implantei muitas unidades SESI Senai aqui no sul de Minas, né? Em parcerias, né? Claro, com todos os segmentos lá da FIENG, e aí a gente teve a oportunidade naquele boom de 98 a 2001, de muitas indústrias de São Paulo, de outros países vindo para o sul de Minas, né? Extrema, Pouso Alegre, Cambuí, Santa Rita de Sapucaí, Itajubá, aí vai embora, Varginha, Três Corações, Lavras, Poste Caldas, e São Sebastião do Paraíso, Passos e assim por diante. E a gente trabalhou muito esse processo de educação corporativa. As indústrias vinham, a gente conhecia qual era a cultura delas, qual que era todos esses processos, fazia um programa de treinamento e era ministrado para essas pessoas e depois eles iam ser selecionados. Né? Exemplos desses foram feitos com a implantação da Valita em Varginha, da Cooper Standard, da Balduco em Extrema e de outras empresas aí da região. Então, aquela unidade do Senai que tomava conta daquela micro-região, ela era preparada, né, para fazer toda essa qualificação profissional. Existia uma verba governamental do FAT, não sei se existe mais hoje, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que era realmente voltada para isso. Qualificar mão de obras, né? Para que a indústria tivesse a melhor mão de obra necessária, porque não daria para trazer todo mundo que estava no estado que ela teve outro lugar para cá. Né? Então, foi algo assim muito significativo e o volume foi muito grande. Foi muito grande. Um parênteses aqui, até uma dúvida pessoal. A qualificação, ela pega muito até hoje, né? Sim. A qualificação profissional é a questão mais importante que hoje tem dentro de um segmento industrial, um segmento comercial, né? E as instituições de educação tem que estar muito atento nos seus currículos, né? Uma faculdade que tem aqui em Pouso Alegre, na região, se você tem um pool de indústrias aqui voltada para um determinado segmento, está qualificando. Né? Pega o exemplo de Santa Rita de Sapucaí, tem o Vale da Eletrônica ali. Né? As faculdades estão preparadas para atender aquelas demandas, as tecnologias que estão cada dia maiores e novas no dia a dia. Então, você tem que entender desse currículo flexível e fazer. E as indústrias,
fica muito mais bem assim, pessoal, ela qualificar a mão de obra de acordo com aquele produto que ela está fabricando. Né? E se ela investir nessa qualificação, ela vai ter melhores funcionários, vai ter mais produtividade, vai ter mais lucratividade e vai ter muito mais visibilidade. Sim. Eu lembro que uma empresa onde eu trabalhei, a empresa tinha até um mini programa lá para qualificar pessoas da própria empresa no segmento para onde ela estava indo, né? O departamento de RH dessas indústrias todas, o que eles buscam mais é isso, né? E algumas indústrias criam até uma universidade corporativa. Sim. É uma coisa que não tem regulamentação MEC, mas é para você fazer qualificações e aperfeiçoamentos profissionais. Conhecimento específico. Né? E aí você pode fazer cursos com carga horárias diversas, palestras, encontros, reuniões, e aí você utiliza ferramentas administrativas que possa estar mostrando esse resultado. Sim, até porque tem processos dentro de uma empresa que você não vai encontrar esse profissional, né? Sim, você pode ter uma base, mas você vai ter que treinar. E para esse profissional ter habilidade e competência, ele vai ter que praticar. Sim. Então, esses treinamentos, essa educação corporativa visa muito isso. Né? É você praticar, né? Você conhecer a teoria e você colocar em prática aquela teoria para que você possa entender como são os processos dentro de uma indústria, dentro de um comércio, dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma questão na área da saúde e assim por diante. Sim, eu posso dizer que a KSHB hoje ela tem palestras, cursos, todos voltados para essa área e facilita a vida do empregador? Sim, a KSHB Educacional, Educação Corporativa, hoje eu realizo mentorias educacionais, mentorias em instituições de ensino, em empresas e em pessoas que nela estão. Sim. Onde você analisa os processos internos, ouve, faz uma escutativa bem forte, e dentro da vivência profissional que a gente tem, a gente começa a entender ali e propor, colocar algumas pílulas de mudança para que a gente possa. E, às vezes, tem pessoas ali que são fantásticas e, às vezes, não tem oportunidade de colocar em prática. Então, você proporciona isso para levar depois para a direção maior, implanta isso que vai ser legal, implanta aquilo que vai ser legal e assim por diante. Então, esse é um dos produtos. Né? Outro produto é a gestão educacional. Eu ser gestor de uma instituição de ensino, como eu fiz em vários locais, Goiás, Bahia, Minas e assim por diante. Né? Você ser um diretor, um reitor de uma instituição de ensino e ali você gerenciar todas as questões legais, regulatórias, com foco no crescimento, no resultado, na qualidade do ensino que você presta e assim por diante. Né? Um outro produto que eu tenho são cursos. Né? Cursos em áreas diversas, onde você já tem cursos formatados, né? E cursos que podem ser realizados em companies. Esses cursos a gente senta com a pessoa, com a empresa, com a instituição, vê o que eles precisam e formata um curso para que seja dado para eles. E tem também palestras em diversas áreas do conhecimento, da comunicação, da liderança, da inteligência emocional, de desenvolvimento humano, de liderança, de vendas, de produtividades e assim por diante. E é legal que dentro desse produto de cursos e esse produto de palestras, todos os cursos que eu ministro e todas as palestras, elas vêm acompanhadas de um e-book completo sobre o assunto e uma certificação com o sistema blockchain, que é o sistema americano, onde você é cadastrado num determinado espaço, num site, e você passa a ter uma conta ali para você acompanhar a tua microcertificação. E essas certificações vêm com habilidades e competências. Então, é algo que completa. Não é pura e simplesmente eu vim aqui, dar uma palestra, agradecer e ir embora. Não. Aí, além dessa palestra, a gente deixa o e-book, a gente entrega um certificado e coloca à disposição para fazer o pós. Né? De fazer esse trabalho de acompanhamento, de desenvolvimento, de troca de ideias. E você, por incrível que pareça, você aprende às vezes mais do que eles. Né? Cada lugar que você vai, você adquire um conhecimento, uma aprendizagem muito grande. E além disso, agora tem um produto que a gente está criando, que é o podcast. KSHB Educação Corporativa. Né? Que é colocar tudo isso na mídia, mostrar para pessoas e assim por diante. E a gente vai falar do objetivo do podcast. Sim. E, antes da gente entrar nessa questão da proposta do podcast, que é esse produto mais recente, né? Eu gostei da ideia de que você não oferece só a palestra, o curso, mas pega realmente na mão da pessoa para a caminhada, né? Acho que isso faz total diferença,
porque a gente vê uma preocupação, né, na consolidação desse conhecimento. E tanto a gestão educacional como a mentoria educacional, cursos e palestras, eles também podem ser feitos presencialmente, híbridos e virtualmente, né, através desses acompanhamentos, né? É claro que é muito importante você estar ali, junto com aquele grupo de pessoas, estar olhando para eles, trocando ideia, conversando e trabalhando nesse sentido. Mas depois você pode fazer o acompanhamento virtual e você pode disponibilizar materiais e incentivá-los, né, que eles buscam o estudo. E eu fiz muito isso quando eu fui professor universitário de cursos de AD. Quando eu trabalhei no Centro Universitário de Varginha, Unis, eu fui professor de 4 disciplinas lá, onde a gente produziu material e a gente fazia todo aquele acompanhamento dos alunos virtualmente. Que legal. Agora vamos então, né, o pessoal está nos assistindo aqui. Eu tenho certeza que na próxima vez que eles nos verem, né, ou, né, ver você aqui, você vai estar aí com seus convidados, e eu tenho certeza que tem muito convidado especial, muita gente bacana para passar aqui por essa mesa. Hoje eu estou aqui só para trazer esse primeiro momento e a gente apresentar com todo orgulho do mundo, né, esse projeto. O que as pessoas podem esperar, né? Elas podem colocar as expectativas delas nesse projeto podcast. Então, primeiramente, quero agradecer a vocês, né? A G7 Business, de a gente ter conhecido esse estúdio para que a gente pudesse colocar essa proposta em prática, né? Por isso que nós somos parceiros de vocês. Esse é o grande objetivo. Nada se faz hoje na vida individualmente, você tem que ter parceiros, né? O foco desse podcast KSHB Educação Corporativa é você realmente trabalhar, né, e mostrar para as pessoas a importância da requalificação, da qualificação, do treinamento e do aperfeiçoamento profissional, né? Mostrar a importância de você estar continuadamente estudando. A educação ela é continuada, ela não pode ser cessada, porque a gente briga, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. A gente tem que buscar sempre mais conhecimentos, porque as tecnologias estão vindo aí. A gente vê hoje essa questão da inteligência artificial. Ela é útil, para mim ela é útil, eu ganho tempo em determinadas situações, mas você tem que entender que aquilo que você pedir para ela te fazer, depois você tem que revisar, entender, saber se realmente é aquilo ou não, né? E a indústria, e essa inteligência artificial, na indústria está muito forte, no comércio está muito forte com as automações, nas instituições de ensino, com todos esses processos que eles têm através dos sites virtualmente, ela está presente em tudo, não tem como... Nas vendas, né? Hoje. Tem vendas, você faz hoje vendas totalmente online, você tem empresas hoje que não existem fisicamente, é só online, né? E assim nesse sentido. E a proposta da KSHB Educação Corporativa é atuar com vários segmentos para que a gente possa saber como que está esse segmento. Qual que é a perspectiva e a proposta desse segmento? Quais são as dificuldades? Quais são as necessidades? Então, a gente vai atuar fortemente em educação, seja da educação básica, educação profissionalizante, como educação superior, né? Entender como que está esse mercado, trazer pessoas desses locais, entender como está na região, quais são as tendências estaduais, nacionais e mundiais, para a gente estar trabalhando nesse sentido, né? E vamos trabalhar muito com comércio e varejo também. Em todos esses processos, a gente sabe que precisa uma mão de obra muito grande. Eu sou parceiro e filiado ao Clube dos Empresários de Pouso Alegre, né, que é uma proposta bem voltada para isso. Então, a gente vai desenvolver bastante parcerias com esses processos, né? E tem a indústria, né? A indústria onde que a gente está fazendo uma parceria com a FIENG Sul, e a gente vai ter aqui o podcast Indústria em Foco, né, que a gente vai estar trabalhando com esse pessoal, entender como que está a indústria, quais são as perspectivas, o que está próximo a chegar, o que a gente precisa, quais são as demandas, quais são as necessidades. E em cima disso, a gente levantar insights e as pessoas que nos estiverem ouvindo até nos procurarem para ser parceiros, porque a gente não detém todo o conhecimento, né? A gente vai ter que ter parceiros nesse sentido. E, além disso, o empreendedorismo, né? Quantas pessoas que são empreendedoras aí e às vezes têm dificuldade ou facilidade para empreender o seu negócio, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode colaborar, como que a gente pode indicar parceiros que possam fazer o desenvolvimento e o progresso deles, né? E um foco também bem especial na área da saúde, né? Porque se nós não tivermos saúde, a gente não vai conseguir fazer o podcast, não vai conseguir dar aula, não vai conseguir fazer curso, nem nada, né? E o bem-estar, porque hoje a gente tem que equilibrar o lado pessoal
com o lado da saúde, com o lado profissional e com bem-estar. A gente tem que estar bem, né? Sim. A gente, às vezes, pratica muito menos esporte do que precisa, principalmente eu, preciso voltar. Sou formado em educação física, mas não a pratico regularmente. Mas a importância de tudo isso, o convívio familiar, o convívio com os amigos, né? Você participar de eventos onde você vai fazer um network bem interessante, você vai conhecer mais pessoas. Então, isso a KSHB busca sempre, né? Então, é trazer parceiros estratégicos para esses programas da educação, do comércio e do varejo, da indústria, do empreendedorismo e da saúde e bem-estar. Trazer pessoas aqui que possam dialogar, colocar suas ideias, colocar suas propostas, fazer questionamentos, entender se isso está legal ou não está legal. Acho que vai ser um espaço bem amplo, bem aberto, para que a gente possa realmente trabalhar com profissionalismo, né? Respeitando a opinião do outro, o outro respeitando a opinião da gente, e que a gente possa chegar a um consenso depois comum que seja bom para todos. Muito legal. E acho importante ter esse espaço aberto, né? Sim. Para a gente falar e ouvir. Sim. Né? E eu acho interessante da proposta, porque hoje se preocupa, né, muito com a questão do equilíbrio, inclusive a NR01 está aí para falar da questão mental. Né, emocional, mental. As pessoas elas têm perdido um pouquinho desse equilíbrio, e acredito que também é uma coisa que vai se enquadrar aí dentro do quadro dentro da saúde e bem-estar é uma coisa muito importante. A nova norma ela foi reformulada a partir da pandemia, né? E desse processo pós-pandemia que a gente tem. É muito preocupante. Realmente a saúde mental é algo bem significativo. A minha esposa é psicóloga, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? E a gente entender tudo isso, né? Então, esse espaço vai ser muito grande. Primeiro, a gente tem que estar bem. Não adianta o Martinelli estar desequilibrado emocionalmente, ter algum problema de saúde mental, de saúde física, ele não vai conseguir gerar o negócio dele aqui. Isso é uma coisa normal, né? Então, a gente vai entender isso. Sabemos que você pode ter momentos que serão delicados. E a gente vai ter que ter a habilidade de gerenciar esses momentos. Porque quando você pega o Pouso Alegre aqui, sul de Minas, tem muitas empresas, indústrias que vêm do exterior, de outros países. Eles têm uma cultura. Aqueles trabalhadores que lá estão têm que se adequar muito à cultura deles. E, ao mesmo tempo, eles têm que adequar à cultura da cidade que eles estão. Né? Porque a gente tem que entender isso. Então, a proposta desse podcast é mostrar aquilo que a KSHB Educacional e Treinamentos Limitadas faz, né? Mostrar aquilo que o Kaminski, né, como gestor dessa empresa, tem condições de oferecer para o público em geral, né, através de gestão educacional, mentoria educacional, através de cursos, através de palestras, né, nesse sentido, ajudar nesse processo de desenvolvimento humano e crescimento humano, e com certeza também crescerei cada vez mais, né? A gente já tem uma bagagem muito grande, muitos anos voltados de acertos e erros, mas como eu voltei a falar, sempre os acertos foram muitos maiores, né? Graças a Deus. Então essa é a proposta bem básica, né, da KSHB Educação Corporativa, do podcast, né, da gente fazer desse trabalho. Muito legal. Desde já eu já começo aqui como parceiro, desejando todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que né, o Carlinhos, que está sempre ali pilotando a máquina ali, a gente vai aprender muito com vocês, com seus convidados. E eu quero abrir para você, né, fazer aqui algumas considerações. Eu queria falar o seguinte, eu tenho uma formação educacional bem ampla e diversificada. Né? Um doutorado em Psicologia Social, MBAs em instituições de ensino, pós-graduação em Tecnologias da Educação, em Administração, em Relações Internacionais, Minas, Brasil, Mercosul, em treinamento esportivo, aperfeiçoamentos profissionais em gestores e dirigentes e assim por diante, né? E em 2021, eu fui convidado a fazer parte do Parlamento Mundial de la Educación. Né? O que é o Parlamento Mundial de la Educación? É uma instituição, uma organização de educadores espalhados pelo mundo. Ele é presidido, essa organização foi fundada e no início dos anos 2000, nos anos 2000, e essa educação ela é presidida hoje por um argentino, o Dr. Gabriel Pirato Massa, né? E é uma organização muito bem legal. O que visa essa organização? A transformação educativa pelo mundo.
Então, é o foco também do nosso podcast. Sim, anda muito do lado. O que seria essa educação informativa pelo mundo? Não só na nível de profissionalização, mas a nível de formação de base. Como é que está a educação infantil, educação básica, ensino médio, profissionalizante e superior no mundo, né? Então, elas estão próximas daquilo que a gente precisa? Como que a gente pode? Então, são infinitos, são mais de 4, 5 mil educadores espalhados pelo mundo, que cada um do seu jeito, da sua forma, né, direcionados pelo nosso presidente Gabriel Pirato Massa, né, a gente busca mostrar aquilo que a gente faz. É uma instituição totalmente sem fins lucrativos, todos nós somos voluntários. Sim. E a gente tem o prazer de mostrar o que a gente está fazendo. Esse podcast vai ser uma forma de fazer essa transformação educativa. E eu fui convidado por ele a ser o vice-presidente mundial desse parlamento. Então, ele é o presidente mundial e eu sou o vice-presidente mundial do Parlamento Mundial de la Educação. É importante a gente falar disso para a gente ter orgulho dos nossos educadores, né? Sim, e aqui, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, que seja educador e tiver interesse em fazer parte desse parlamento, vai fazer o contato, vai estar o contato aqui depois, né? A gente vai receber o currículo deles e vamos colocar para apreciação do professor, né, do presidente Gabriel Pirato Massa. E ele vai ser um parlamentário mundial de educação. Já temos vários aqui no sul de Minas, temos vários no Brasil, né? E eu tenho essa privilégio, essa oportunidade de contribuir nesse processo de transformação educativa. E, além disso, que é o mais importante também, além dessa qualidade de educação e assim por diante, entender como esses professores estão. Qual que é a questão salarial desses professores? A gente sabe que sempre exige uma coisa muito forte nesse sentido. Tem países que os professores são melhores remunerados, outros países não, né? Existem os pisos em determinados salariais de cada país, outros cumprem, outros não. Então, a gente busca isso, porque um educador bem qualificado, bem remunerado, ele vai trazer educação de qualidade. Né? E aí a gente vai ter que entender também, dentro desse nosso podcast, dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente está preparando esse nosso educador do futuro? A gente está preparando esses professores para assumirem uma sala de aula, seja da educação infantil, educação básica, ensino médio, ensino profissionalizante ou ensino superior? Como que está isso? Então, o Parlamento Mundial de la Educação é uma organização muito rica. Se vocês pesquisarem no LinkedIn e no Instagram, é só digitar Parlamento Mundial de Educação, né? Vai aparecer lá e a gente sai publicando notas, né? Ontem mesmo o nosso presidente, o Gabriel Pirato Massa, lançou uma nota sobre a questão da guerra, né? Antes de sair o acordo que eles tiveram feito de paralisar a guerra, graças a Deus, né? E qual era a reflexão ali? A guerra é algo muito prejudicial para todos, independente de que lado seja. É uma atrocidade. E é mais prejudicial para quem não tem nada a ver com aquilo. E aí, vamos supor, escolas param de dar suas aulas, de receber seus alunos e tudo. E ele lança um apelo mundial de que as escolas não parem, que as escolas continuem, que a educação ela tem que ser continuada. É claro, com todos os cuidados, entender a realidade de cada local, né? E assim por diante. Então, e essa troca de informação. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo na Argentina? O que está acontecendo na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na Espanha? E a gente tem contatos com colegas educadores de vários locais. Então, vira e mexe, a gente está batendo um papo com seja através do telefone, seja através de uma live e assim por diante. Então, ser vice-presidente do Parlamento Mundial de la Educação é algo muito gratificante, né? Porque a minha tese do doutorado que eu fiz na Argentina foram valores pessoais e gestão educacional. A influência dos valores pessoais na gestão de uma instituição de ensino. Então, mostra que o seu valor ele tem que ser convergente com o valor institucional. Vocês têm que se alinharem para dar match. Se isso não for feito, tanto você ou então a instituição estão com as pessoas erradas nessa organização. Exatamente. Né? E isso é algo muito gratificante. E eu tive a oportunidade gratificante, né? Depois a gente vai apresentar aí para os ouvintes, né? De lançar os meus livros dessa tese na versão em espanhol e na versão em português. Então, tem tantos os livros físicos, como tem também os e-books. E eles podem ter acesso a esses livros? Sim, pode adquirir esses livros, assim por diante. E um outro produto da KSHB, que eu acabei esquecendo de falar, da KSHB Educacional de Treinamentos Limitadas, é e-books. Eu estou lançando vários e-books
de vários temas diversos que a gente possa ser disponibilidade. E dentro desse espaço do podcast, vai ter um determinado momento que nós vamos gravar sobre algo, gravar sobre um determinado assunto, sobre uma palestra, e disponibilizar gratuitamente para as pessoas, nesse sentido, né? Então, esse é um dos grandes objetivos, né? E a gente espera que as pessoas possam assistir, possam comentar, possam buscar, dar sugestões, e esses parceiros que virão da educação, do comércio e varejo, da indústria, os empreendedores e de saúde e bem-estar, eles poderão sugerir pautas. As pautas não são fechadas, não são feitas somente por mim e pela KSHB Educação Corporativa. Eles poderão sugerir e a gente vai fazer um trabalho bem próximo a essas questões nesse sentido. Muito legal, muito bacana. É importante você ter falado a respeito disso, Kaminski, porque eu vejo assim que existe uma preocupação com o profissional da educação. Sim. Nesse sentido, né? E eu não sei se é uma impressão minha, né? Mas antigamente, estou falando aí da década de 90, existia um grande interesse pela área da educação, por ser um educador. E hoje a gente não vê, né? A gente não vê mais esse interesse do jovem e tal em ser um educador. Ele quer ser tudo. Jogador de futebol, youtuber, mas ele não quer ser educador. Então, a nossa mídia hoje, a gente fala das mídias sociais, a internet, o que as pessoas hoje visam? Business, lucratividade. Qual é a profissão que te dá mais um resultado financeiro para você fazer as suas necessidades nas pirâmides de Maslow, nessas necessidades básicas, né? Sim. De você se sustentar a tua família, você poder fazer lazer, ter uma saúde boa e assim por diante, né? Nesse sentido. Antigamente, o conhecimento ele vinha através da formação do educador, e aquele educador que tinha aqueles livros na biblioteca. Às vezes o professor detinha o conhecimento daquele livro que era dele. Sim. Né? E a gente, hoje não, hoje você tem o conhecimento na palma da mão. Você digita aqui, você tem e cheio de novidades. Hoje você tem aqui conhecimento do mundo inteiro. Sim. Né? E nesse sentido. Antigamente era a Barça, olha lá. Então, e o que eu acredito que é muito importante ser feito? Nós precisamos de uma política pública a longo prazo para a educação. Nós não precisamos de políticas que sejam feitas a cada 4 anos. Nós precisamos de uma política pública que seja projetada, elaborada para 20, 30, 40 anos. É o que esses países desenvolvidos lá fora fizeram. E, independente de quem entre no comando do governo, seja municipal, estadual ou nacional, eles têm uma política educacional e essa política ela não cessa. Ela tem continuidade, tem melhorias, são feitas reflexões para desenvolver cada vez mais. Nós precisamos disso no nosso país. Nós já temos aí umas 3, 4 décadas que a gente perdeu isso. Né? Então, a gente precisa entender isso. Porque hoje, as licenciaturas que formam professores, poucas universidades públicas oferecem, porque também tem pouco interesse. Poucas universidades privadas oferecem, porque é questão mercadológica, que às vezes o que se pode cobrar de mensalidade não se paga aos profissionais e assim por diante. Então, nós precisamos entender isso. Agora, existem algumas experiências bem positivas que a gente tem aí. Infelizmente, é uma minoria, mas tem um grupo de pessoas aí que estão se aperfeiçoando muito, cada vez mais, para se tornar o melhor. Né? E aí entra a questão da educação corporativa. Né? As pessoas começam, fazem uma faculdade, mas eles buscam aperfeiçoamento constante. A faculdade, o colégio, a universidade desenvolve esses processos. Né? Eu tenho uma parente que tem uma escola em Rondônia e ela investe muito na formação educacional lá, de educação infantil, ensino médio, e forma muitos seus professores, eles se qualificam com a questão de gestão e assim por diante. Então, e buscam métodos mais inovadores e mais realistas dentro daquilo. Então, realmente, esse interesse da década de 80, 90 precisa voltar. Sim, né? sim. Precisa voltar. E você falou de educação, um plano de educação a longo prazo. Até nesse artigo que eu li sobre a China, eles tomaram essa iniciativa
tratando a questão da educação para 25 anos. Então, é um projeto, é no mínimo 20, o ideal é de 20 a 40 anos, um projeto a longo prazo. Existem algumas organizações no Brasil tentando fazer isso, mas se esbarra na política governamental, né? Não é defender nem falar de partido, muito pelo contrário, é política de governo. O governo tem que ter uma mentalidade independente disso. Ele tem que ter uma mentalidade que a educação transforma uma nação. A realidade financeira, educação transforma uma nação. A nação que investir em educação, essa nação ela vai ter perspectiva de crescimento econômico muito maior do que aquela não. Esse também é um dos focos do Parlamento Mundial de la Educação. Entender, através dos educadores que são parlamentares, né, o que está acontecendo lá, o que eles podem trazer de informações e benefícios para os outros e que essa troca de conhecimento possa gerar resultados. Pode até ser resultados específicos em um determinado local, mas se você já plantar uma pequena semente e essa pequena semente começar a florescer, aí você vai ter resultado a longo prazo, né? Não adianta a gente querer fazer um projeto hoje para daqui a amanhã, depois de amanhã. Não, daqui 1 ano, 2 anos. Não, é um projeto, como você falou, da China. 25, 30, 40, 50 anos, alguma coisa assim. Sabendo que a gente está fazendo um projeto que a gente nem vai ver o final dele, mas que a gente tem que fazer. E não é coincidência, porque enquanto eu li esse artigo falando lá da projeção deles, né, esse investimento em educação e na educação, eles fizeram. E não é coincidência, né? Quando aquilo começa a dar frutos, eles sobem, né, na escala financeira e começam a chegar em lugares que o país nunca teve em pouquíssimo tempo. Existe uma legislação brasileira que fala que os municípios têm que investir 25% da arrecadação em educação. Sim. Né? Então, isso realmente tem que ser cumprido. Tem municípios que não investem, mas tem municípios que investem um pouco mais. Aquele município que investe um pouco mais, ele está tendo resultados significativos. Sim. Porque ele sabe que a partir daí, outros investimentos serão muito mais propícios e aí você se torna um atrativo. Sim. Uma cidade que tem uma educação forte e concisa, ela atrai investimentos. Ela atrai pessoas que querem, seja do comércio, seja da indústria, seja empreendedores e assim por diante. Né? Nós temos cidades aqui no sul de Minas que investiram em tecnologia. E o foco ali é em tecnologia. Pessoas do mundo inteiro estão vindo ficar nessa cidade para desenvolver tecnologia. E isso aqui é importante. Muito, muito legal. A gente está indo para o nosso final aqui, né? Mas eu queria que você deixasse aí as considerações, né, suas a respeito desse trabalho. Eu sei que vai ser um desafio, né, Kaminski? Todo esse desenvolver aqui do podcast, né, os convidados, eu sei que a gente vai ter um grande crescimento, e aqui, diferente do que a gente conversou, eu acredito que vai ser até em curto prazo, porque vão ser várias experiências. Na verdade, o longo prazo está na vida de cada pessoa que vai sentar aqui. Sim. Né? Sim. E isso unido à sua experiência, às coisas que você pode agregar aqui, a gente vai ter a oportunidade de ouvir, né, e de beber dessa água. Vamos aprender, né, aprendendo juntos aí. Faz as suas considerações, então, acredito que a gente... A KSHB Educacional e Treinamentos Limitadas é uma instituição, né, hoje conduzida por mim e pela minha esposa, né, mas meus filhos também fazem parte desse quadro societário, e a gente tem como foco a educação de qualidade. Isso é primordial, né? E a gente busca levar aquilo que a gente, de vivência profissional que a gente teve, pessoal, e estamos abertos também a conhecer e aprender muito com as pessoas. Quem quiser ser parceiro desse podcast, né, pode nos procurar. Nós vamos ter espaços, né, para esses parceiros, né, deles poderem patrocinar episódios e outras coisas mais, né, eles virem trazer informações daquilo que eles pretendem, trazerem necessidades, trazerem processos interessantes que estão sendo desenvolvidos nesse processo, as demandas que são nesse sentido, né? E a gente, junto com isso, né, a gente está atento àquilo que está sendo necessário, não só no Brasil, como no mundo, dentro de novas tecnologias, de novos conhecimentos e assim por diante, né? Então, a gente quer fazer com que esses parceiros venham, que esses parceiros nos conheçam, que eles possam ter voz ativa, né, e que eles possam realmente participar, né? Agradecer muito a sua parceria cultural desse processo.
E eu falo muito o seguinte, tem uma frase que me marca muito, que a gente sempre trabalhei isso em outros lugares, aprendi numa instituição de ensino em Uberlândia, que eu fui diretor, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar. Se eu estou bem, se eu cuidei de mim, eu vou poder ajudar o outro que está do meu lado, seja pessoa, seja organização. E se eu cuidar do outro, eu vou cuidar do lugar que eu estou, desse local, desse estúdio, da minha residência, da minha comunidade, da onde eu estiver trabalhando e assim por diante. Então, é muito importante nesse sentido, né? E a gente fala o seguinte, nós podemos ser o que a gente quiser ser. Nós escolhemos o que a gente quer ser. Nós decidimos o que vamos ser. Né? Então, se você tiver uma mente aberta, uma mente que você está... Primeiro, você ouvir mais do que falar, você ouvir para aprender e depois você processar essas informações e de você depois dialogar sobre isso, vai fazer com que você possa crescer. E na oferta de uma gestão educacional, uma oferta de uma mentoria educacional, seja para uma pessoa, seja para uma organização, para uma instituição, na oferta de uns cursos específicos, palestras, isso sendo certificado, tendo habilidades e competências que foram trabalhadas naquele dia a dia, né? E e-books que vão estar acompanhando tudo isso, e e-books diversos também. A pessoa que estiver querendo adquirir conhecimento, ela poderá ter nesse segmento. É claro que tem várias instituições e empresas que fazem isso também, né? Mas aqui a gente vai dar um toque nosso bem especial daquela vivência profissional, daquilo que o professor Kaminski trabalhou, né? Espero que muitos dos meus alunos do passado, né, possam ouvir, muitos colegas que eu trabalhei para muito lugar, educadores, né, que eles possam ouvir também e comentar, né? Possam puxar a orelha da gente, fazer sugestões, comentar algo que foi interessante e assim por diante, né? Porque é realmente um espaço aberto para você ouvir e você falar aquilo que você tem dentro de você, desde que a gente possa realmente ter a ética e o respeito ao próximo, né? Sempre respeitando aquelas pessoas que estarão aqui nessa mesa e as pessoas que a gente também vai fazer esse processo de formação, de qualificação, de aperfeiçoamento profissional. Então, lembre-se, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar. Gravem bem essa frase, né? Eu já estou gravando aqui, já estou levando para mim, e a gente tem o prazer de estar recebendo, né, oficialmente hoje, vocês aqui, para produzir, né, tudo isso, né, não só na minha vida, na nossa vida, e através da vida de vocês. O conhecimento, a Bíblia vai dizer que conhecimento é libertador. Sim. Conhecereis a verdade. Tem muita gente que fica preso pela má interpretação. Sim. E vai falar assim, é a verdade que liberta. Não. O que está escrito ali é que o conhecimento é libertador. E eu acredito que muito do que você vai trazer para cá, os seus convidados, vai ser um gerador dessa liberdade, né? Desse próximo passo, né? Quantas pessoas vão poder mudar direções e direcionar a sua vida ali de forma inteligente e sábia, né? Porque o conhecimento alimenta a sabedoria. Então, a proposta então, desse podcast KSHB Educação Corporativa, né? O conhecimento abre portas, né? Sua jornada e o futuro da educação corporativa, né? Da sua formação profissional. Então, é muito importante entender isso. Quanto mais conhecimento você tem, você vai realmente sentir necessidade de adquirir mais. Então, ela não vai cessar, ela vai ser contínua. Né? A proposta de apresentar também o Parlamento Mundial de la Educação, o que a gente tem feito e busca fazer pelo mundo, mesmo que seja pequenas pílulas de conhecimento. Né? Vão ter a oportunidade de convidar parlamentares que estão aqui no sul de Minas, do Parlamento Mundial da Educação, para explorar conversar, mais isso, né? Entender o que ele faz, o que ele fez, o que ele está sentindo dentro desse processo e assim por diante. Né? E a gente fazer esse processo de cursos, palestras, gestão, mentoria, para aqueles que necessitarem. Então, vocês ouvintes, né, vão estar assistindo todos esses programas toda quarta-feira às 8 horas da noite, né, vai ser um programa semanal, será exibido através do canal do YouTube da G7 Produções, o canal da KSHB do YouTube também está ficando pronta, vai replicar, e também nas nossas redes sociais, né? Hoje a KSHB Educacional e o Kaminski Cholodowski, @KaminskiCholodowski, @KSHB Educacional, tem páginas no Instagram, Facebook e LinkedIn, e a gente vai estar transmitindo isso para todo mundo. É um
prazer fazer esse primeiro programa com você, meu parceiro cultural, e acho que nada foi melhor do que isso, né? E que a gente possa cada vez mais aqui, né? Então, hoje, dia 2, né, de julho de 2025, né, estamos iniciando o nosso podcast. E é só o começo de muitas coisas, né? Isso. O prazer é todo nosso. Quero falar em nome da equipe, né, que não pode aparecer aqui, mas estou aqui para dar as boas-vindas, não só para você, como também todos os convidados. E você falou uma coisa interessante. Aquelas pessoas que não são visíveis são as pessoas mais importantes que fazem com que a gente produza conhecimento e a gente desenvolva gestão. Aquele suporte que você tem. A gente tem isso na família, sim, a gente tem isso no meio profissionais, amigos, parentes, irmãos e assim por diante, né? Preservo muito minha família, meus irmãos, algo que é, sim, enriquecedor. E acontece isso também na indústria, os back-office, né? Aquele que está por trás e que sem ele nada disso estaria acontecendo. Então, meu agradecimento a todos também nesse processo. Perfeito. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Então, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, no canal G7, replicado também pelo canal, né, da KSHB. E sigam, acompanhem, né? E se você já foi aluno do Kaminski, né, comenta aí. Eu tenho certeza que vai aparecer muita gente, viu? Pela trajetória vai aparecer muita gente aqui. Sempre é bom rever os amigos. Forte abraço e até o próximo encontro. Até logo.